mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmo, no Salmo 30. Eu vou ler para vocês o verso 5. E antes de entregar a palavra, irmãos, eu quero pedir perdão, porque tem dia que eu tô assim, com a aparência bem sofrida, cansado, olho inchado, é decorrente das dores que eu sinto, que nessa época de frio eu sinto muita dor no braço. E quero pedir aos irmãos também que continuem denunciando essas contas falsas na internet, principalmente essa daí do YouTube, que depois eu vou colocar novamente o perfil da plataforma lá para vocês denunciarem, tá? Tome cuidado com essas coisas na internet. Agora vamos pegar a palavra de Deus, a nossa palavra também, porque ela é nossa, lá no Salmo 30, no verso 5, que a palavra fala assim: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Deus manda dizer para você que esse quadro que você está vivendo, ele está mudando esse quadro. Ele está transformando o teu choro em alegria. E esse quadro de derrota que você tem vivido, ele está transformando em quadro de vitória. Deus tem capacidade de transformar qualquer situação na nossa vida e fazer com que a gente tenha dias de paz, de alegria, de bonança. Ele tira totalmente a situação de choro da nossa história e traz alegria. Às vezes nós enfrentamos uma morte familiar, que às vezes é uma perda tão grande, que traz uma dor tão grande, e daqui a pouco Deus faz com que alguém da família venha gerar um bebê. E ele traz uma alegria, um nascimento. Então Deus tem capacidade de fazer muitas mudanças na nossa vida. Nós temos que deixar Deus trabalhar e deixar Deus agir. Quando nós pegamos, por exemplo, a história de Ruth, que a gente pega a história de Noemi, que é a sogra dela, que perde o marido e os 2 filhos, quando ela volta para Judá, na cidade de Belém, que era onde ela veio, onde ela morava, ela residia com o marido e com os 2 filhos, quando ela retorna para lá, que ela fica sabendo que lá está prosperando, ela volta sem expectativa nenhuma. Ela volta com a vida dela totalmente destruída. Ela volta viúva. E ela volta sem os 2 filhos. Então, ela volta assim arrasada. Quem acompanha ela, na verdade, e fica com ela o tempo todo ali é Ruth. Porque Ruth volta convertida. A Ruth, ela veio da cidade de Moabe, ela era uma moabita, onde cultuava vários deuses. E chega uma hora que ela sente Deus ali na vida de Noemi, e ela resolve voltar e ela fala: o seu Deus agora será o meu Deus. E ela passa a viver ali com a sogra dela e ela aceita Deus como único salvador na vida dela. Ela passa a adorar o Senhor. Quer dizer, Deus converte. Não existe impossível para Deus. Tanto que órfã não quis. Falou, não, vou ficar na casa da minha mãe. Noemi sugeriu mesmo, fique com a sua mãe. Volte para casa da sua mãe. Ela volta para casa da mãe dela e ela continua cultuando os deuses do lugar onde ela nasceu. Ela era uma moabita. A Ruth não. Ruth volta com Noemi, volta convertida. Então não existe dificuldade que Deus não consiga reverter a situação. Quando a pessoa quer, quando ela não quer, Deus também não força, irmãos. Órfão não quis, Deus não forçou. A Ruth quis, abriu o coração para Deus. Ele falou, não, aqui dá para entrar, aqui dá para habitar. Então aqui eu vou entrar, vou fazer a obra. E vou fazer por completo. Ruth pega e vai com Noemi. Quando chega lá, Deus dá uma perspectiva de vida para Noemi. Dá uma família para ela novamente. Porque através da nora que foi com ela, que era Ruth, ela conhece Boaz. Boaz se casa e eles têm um filho. A descendência de Davi era Noemi. A descendência de Jesus Cristo, que é da linhagem de Davi, veio de Noemi. Então a gente precisa entender que não existe barreira para o nosso Deus. Deus faz, Deus transforma. Você pode estar passando a maior dificuldade do mundo, você pode estar com sua vida aí, uma área da sua vida destruída. Deus tem capacidade de chegar e de refazer essa área da sua vida. Deus tem capacidade de chegar e de restituir, seja lá o que for. E Deus manda dizer para você, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque Deus está trazendo alegria e vitória para essa área da sua vida ou para essas áreas da sua vida que estão destruídas. Deus manda dizer para você, vou fazer a obra por completo.
Tem pessoas aqui que Deus vai trazer bênção de uma vez. É a sua vida financeira, vai ser sua vida sentimental, vai ser sua saúde. Deus vai trazer tudo de uma vez. Sabe aquele cenário que a gente só vê em filme? Que começa a montar, vai montando ali o cenário, montando o cenário, de repente começa a vir os móveis, monta a estrutura, vem os móveis, depois vem os personagens. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Você está sofrendo o que você está sofrendo agora porque você não tem noção do que Deus está trazendo para sua história. Você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida por esses dias. Deus manda falar para você, não é hora de você desistir, não. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu estou chegando com alegria. Essa semana já tem providência de Deus chegando na sua história. Não apavora, não. Você vai falar assim dela, mas o documento lá tá impossível. Dela, minha conta bancária tá no zero. Eu não sei como que não fecharam ainda. Deus manda falar para você, não existe impossível para mim. O choro dura uma semana, mas a alegria vem pela manhã. Quem é a nossa manhã, irmãos? Quem é que dá fôlego para você respirar todo dia? É o Deus que você serve, o seu Criador. Ele é a sua manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é o provedor. Ele faz o que for necessário para poder abençoar você. Ele manda dizer para você, não tem nada perdido. Perdido aos teus olhos. A dificuldade está para você. Você tem uma visão limitada. Aí você apavora diante do que você perdeu. Se apavora diante do cenário que você está vivendo. Só que Deus está trabalhando em cima de tudo isso daí. E Ele tem capacidade de restaurar. Deus sabe trazer alegria. Irmãos, diante de 3 mortes que aquela mulher sofreu, Deus trouxe vida para ela. Deus trouxe um genro para ela, que era Boaz. Fez com que Ruth ficasse com ela ali. Ruth estava com ela, abriu o coração, Deus entrou, habitou, libertou. O casal teve um filho, trouxe neto para ela. Acrescentou, fez além do que ela tinha pedido. Porque antes elas eram casadas com os filhos de Noemi, Orfa e Ruth, não tiveram filhos com esses 2 rapazes. Ela não era avó. Ela foi ser avó depois, através da nora, que era Ruth, que casou com Boaz. Então Deus faz além do que a gente pede. Deus faz além do que nós imaginamos. A alegria que Deus traz pra gente, irmãos, não se compara com a alegria que a gente pede para Ele em oração. Quando você limita o trabalhar de Deus, é muito complicado. E olha onde que Deus colocou essas 2. Elas chegaram em Belém destruída. Financeiramente, ela não tinha dinheiro. As mulheres chegam lá e falam, nossa, aquela não é Noemi, ela mesma pede para falar, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Porque ela estava amarga de tanta perda que ela teve. E tem pessoas aqui que vão assistir essa pregação que você está assim, amarga. Você está uma Mara da vida. E quando elas chegam lá, a Ruth está lá, catando graveto. Se nós trouxermos essa versão para o dia de hoje, catando lixo, irmãos. É o que ela estava fazendo, catando lixo. Pode ser catando reciclável, mas estava catando. Ela não estava ali numa situação ali, sabe, muito confortável. Um trabalho árduo. Quem já trabalhou aqui catando reciclado sabe que é um trabalho difícil. Você ficar o dia inteiro catando latinha, o dia inteiro catando resíduo de plástico. Tem que juntar uma quantidade enorme de quilos ali para você conseguir um dinheiro. É o dia inteiro, embaixo de chuva, embaixo de sol. Mas Deus tem capacidade de chegar e de mudar o quadro, irmãos. Deus tem capacidade de chegar e de prosperar, de dar uma profissão digna, fazer com que você tenha, sabe, uma liberdade financeira. Não que catar reciclado, coisas recicláveis não seja digno, mas é um trabalho duro, é difícil, é cansativo. E nós temos que agradecer, porque muito lixo que não fica espalhado aí é diante dos catadores que existem, que Deus venha abençoar cada um e venha prosperar. Mas Deus pode te dar uma estrutura de uma empresa diante dessa reciclagem que você já faz. Não sei com quem que Deus está falando aqui. Deus tem capacidade de te dar uma infraestrutura, colocar pessoas para trabalhar, te dar um maquinário, te selecionar o negócio, te dar uma condição, sabe? Deus tem capacidade de fazer isso. Deus muda a nossa história, irmãos, de um dia para o outro.
Você está numa situação difícil, não existe, sabe, nada que limite o trabalhar de Deus. Deus manda falar para você, a situação que você está enfrentando só está difícil aos teus olhos. É você que não está vendo saída, que você está cansado. É muito sofrimento. Você está numa situação aí que você não consegue ver escapatória porque você está vivendo. Você fala, aqui Deus não vai atuar mais. Aqui Deus não tem como me tirar. Aqui agora eu vou morrer desse jeito. Eu não tenho recurso. Porque tem hora que a gente fica assim, procurando coisas para vender, para negociar, para poder fazer alguma coisa na vida, e tem hora que a gente não tem nem o que vender mais, porque já vendeu tudo. E Deus manda dizer para você, não desfaça de nada do que você tem, porque eu não sou um Deus de divisão. Quem faz divisão é Satanás. Satanás que sai vendendo as coisas da gente, faz a gente perder tudo. E na hora do sufoco você vende muitas vezes pra gente desonesta, que você acaba nem recebendo. Eu já passei muito por isso, para matar a fome das minhas filhas. Eu ia vendendo as coisas e as pessoas aproveitando da minha situação, do meu momento de dificuldade. Pegava as minhas coisas que eram coisas caras e boas e depois não me pagavam. Eu ficava sem os objetos, sem os produtos e ficava sem dinheiro. Então Deus manda falar para você, hoje você está na presença de Deus, um Deus provedor que é dono do ouro e da prata. Não tem dificuldade, não tem barreira para ele. Ele manda falar para você, acalma o teu coração. Eu vou entrar com providência. Eu estou trazendo alegria para você. Seu choro durou uma noite, mas a alegria já está chegando pela manhã. Confia, são fases, são momentos. Depois Deus vem e restitui. Depois Deus vem e traz aquilo que a gente precisa e traz em abundância. Faz além do que nós necessitamos. Deus manda falar para você, acalma, porque você não ficará numa situação difícil, porque eu não vou deixar. Eu vou cuidar de tudo. Essa fase de choro e de tristeza já está passando. Está chegando alegria, está chegando paz para você. Confia no trabalhar de Deus que está chegando mudança aí no seu cenário. Mudança na sua história. E você precisa crer na palavra do Senhor. E entender que Ele está contigo. E não desesperar. Irmãos, teve fase na minha vida aqui, que eu acho que eu já contei isso em outro, eu não tenho vergonha de contar meus testemunhos não, viu? Que eu estava numa situação tão difícil e Deus tinha me dado um sonho de que eu ia limpar a casa de alguém. E eu precisava comprar comida. Eu estava num ponto aqui que não tinha mais de onde eu tirar. E eu já estava vivendo em obediência. Aí Deus preparou uma faxina para eu fazer. Você pensa que eu não fui fazer? Eu fui fazer a faxina, irmãos. Limpei a casa da mulher como se fosse minha. Voltei com meu dinheiro para casa, comprei a minha comida. Deu uma equilibrada ali durante um período. E depois Deus foi usando outras situações para poder suprir o que eu precisava. Então tem hora que a gente passa por situações inusitadas na nossa vida que a gente não sabe. Se eu falar para você assim, você não tem vergonha de falar que você fez faxina, por que eu vou falar que eu tenho vergonha de falar que fiz faxina na casa de alguém, irmãos? Por que eu ia ter vergonha disso? Eu prejudiquei alguém com isso? Eu estava prestando um serviço. É tão comum sair gente do Brasil e ir trabalhar nos Estados Unidos e lá trabalhar de faxina, quer dizer, trabalhar no estrangeiro, lá nos Estados Unidos fazendo faxina é chique. A gente aqui trabalhando no país da gente, se a gente for fazer faxina, é um serviço vergonhoso? Sendo que é um serviço honesto? E fui ainda fazer faxina na casa de uma mulher que era cega, que não tinha condições nenhuma de se movimentar. Limpei a casa dela um brinco, ela não enxergava nada. Mas as filhas que foram lá ver o serviço depois ficaram encantadas com o serviço. Limpei como se fosse minha casa. Fiz com amor. E agradeci a Deus, assim, de uma forma, sabe, que eu não sei nem te explicar a gratidão que eu fiquei, porque eu estava realmente sem comida dentro da minha casa, e eu precisava comprar pelo menos um arroz com feijão, que eu precisava me alimentar. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então a gente precisa, sabe, parar de ficar olhando para a direita, olhando para a esquerda como Deus ensina, parar de ficar preocupado com os outros, ir lá e fazer o nosso trabalho de uma forma digna, ser honesto. E não ter vergonha daquilo que Deus está preparando para nós. Porque quando a gente age na humildade, quando Deus coloca a gente em situações, que nem eu falei para vocês, Ruth estava lá catando graveto, irmãos, ela estava catando lixo. Mas Deus viu a humildade no coração daquela moça. E Deus falou, não, essa moça aqui eu vou colocá-la no lugar, sabe, mais alto. Ela merece estar no lugar mais alto. Porque Deus conhece seu coração, Deus sabe que Ele pode te usar. Se Ele te enriquecer, você não vai negar a mão. Você não vai encolher a mão para alguém. Você vai estender a mão para ajudar alguém. Você vai fazer isso de coração. Você vai fazer isso por amor. Então não tenha vergonha de nada do que você está vivendo. E não pense você que Deus não tem capacidade de mudar a sua situação, porque tem. Deus muda.
Deus faz com que a gente evolua, com que a gente vá para um patamar maior. Nós não podemos ter vergonha das coisas, não. A gente tem que enfrentar a vida com a cabeça erguida. Você está vivendo uma fase hoje, mas daqui a pouco Deus muda essa fase e coloca você num quadro mais honrado, numa situação em que você vai ter condições de ajudar quem está precisando. Porque tudo na vida da gente é fase. Deus manda falar para você, essa fase aí de choro, de tristeza, está acabando, eu estou trazendo alegria para você. E tem pessoas aqui que vão ser extremamente abençoadas por Deus, porque você não é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa humilde. Você é uma pessoa humilde. A humildade, irmãos, não está na nossa roupa. Não está na nossa roupa. Eu não fui maltrapilha lá fazer a faxina dela, não, irmãos. Eu fui maquiada, eu fui bem vestida, eu fui, sabe? Eu não fui mal apresentada lá, não. Eu falei, não, vou deixar de ser eu, porque eu tô indo fazer faxina. Eu vou deixar de me cuidar, porque eu tô vivendo uma situação que eu tô tendo menos. Não, pelo contrário. Eu tenho que ir do jeito que eu sou. E enfrentar a situação, um trabalho digno como qualquer outro. Deus está falando com alguém aqui, que você está com vergonha de uma situação que você está vivendo. E Deus está falando para você, sabe? Muda o seu padrão de pensamento. Começa a ser mais você diante da situação. As situações que nós vivemos não definem aquilo que nós somos, irmãos. As suas atitudes, sim. Você pode estar aí no meio de um monte de ladrão. Se você não tem o hábito de roubar, se você tem um caráter, você não vai tirar dinheiro de ninguém, você não vai roubar nem da Previdência, você não vai roubar de órgão público, você não vai fazer nada disso, porque você tem caráter, você tem princípio. Você pode estar no meio de um monte de ladrão, mas ninguém vai influenciar você. Você vai continuar sendo íntegro porque você sabe o caráter que você tem. Então a situação que você está vivendo ali não vai definir o que você é. Você não vai ser um ladrão porque você está no meio de um monte de ladrão. Você não vai continuar andando com eles. Você não vai fazer deles o seu vínculo de amizade. Mas às vezes você está numa situação que você está rodeado de mau caráter. Mas você tem que continuar íntegro ali dentro. Você não pode se perder porque todo mundo é mau caráter. Então, sabe, o lugar onde você está não vai definir o que você é. Mas o que você é vai fazer uma grande diferença no lugar onde você está. Porque você é luz, você não é treva. Então Deus vai usar você como um canal de luz. Tem hora que Deus vai colocar a gente em situações que a gente não gostaria de viver. Você vai falar assim, nossa, mas eu não queria estar aqui. Num lugar aqui com gente torta, né? Com gente coração ruim. Mas nós fomos feitos para sermos luz. Aonde Deus vai levar você é onde tem escuridão. Você tem que iluminar o lugar, ué. Então ele vai usar você para poder iluminar aquele lugar. E você tem que ter sabedoria para poder lidar naquela situação, porque Deus também não vai colocar você em um lugar onde você não tenha controle, não tenha domínio próprio. Deus não vai testar a gente além daquilo que a gente venha suportar. Então ele vai levar você em determinados lugares que às vezes você não está entendendo onde você está indo. Você fala, nossa, mas achei que Deus ia me abençoar de um jeito, eu já estou numa tristeza tão grande, eu já estou num choro tão... Deus não me tira desse quadro porque você é luz nesse lugar onde você está e Deus tem propósito com a sua vida aí. Só que chega uma hora que Deus tira a gente desse padrão de tristeza, desse padrão de dificuldade e leva a gente para um lugar de sorriso. Então o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Às vezes vem até no ambiente que você está. Às vezes você está num ambiente aí humilde, numa porta humilde que Deus abriu para você e tem alguém te observando. Você está aí, ó, o choro está durando uma noite. Mas a sua promoção está chegando de manhã. Deus tira você desse lugar aí e coloca você numa profissão melhor. Você sai de uma faxina de uma loja e se torna gerente da loja. Para Deus nada é impossível. Então, deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Confia no trabalhar de Deus. Que Deus manda dizer para você, o choro durou uma noite, a alegria está vindo pela manhã. Eu não sei o que você precisa, mas que está vindo alegria para você tá. Deus está alegrando teu coração. Você pode estar chorando aí, pode até ser dores do amor. Deus manda dizer para você, o telefone vai tocar. Vai ter notícia, vai ter retorno. O choro durou uma noite, mas Deus traz alegria pela manhã. Às vezes é um filho aí que está distante, que está deixando seu coração triste, Deus manda falar para você, acalma porque eu sei fazer voltar. Eu sei trazer de volta. Não apavore com nada, irmãos. Pode ser no âmbito sentimental, emocional, pode ser familiar, pode ser a área que for. Deus manda dizer para você, o choro durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode aí estar durante aí algumas noites chorando sem saúde, mas
pode acordar com saúde, porque Deus tem capacidade para fazer isso. Deus ressuscita. E Deus manda falar para você: acalma, porque eu sei trabalhar na sua vida, sei te alegrar, sei do que você precisa, e eu estou trazendo vitória para você. Aonde teve derrota, eu estou trazendo vitória. Aonde teve choro, Deus está trazendo alegria. Toma posse dessa palavra aí, descansa no Senhor. Você vai ter uma semana abençoada. Deus manda dizer para você: você pode ter chorado semana passada, essa semana você vai sorrir. Deixa Deus agir e confia no trabalhar de Deus. Tá? Não dificulta o trabalhar de Deus, não limita o Deus que você serve, não. Deixa Deus agir, que Ele sabe o que está fazendo. Ele não perdeu o controle da sua história, você precisa confiar nele. Tá? Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, abençoe o teu povo. Tire toda a tristeza, Senhor. O Senhor sabe a caminhada dura e árdua de cada um. O Senhor sabe o que cada um perdeu, o que cada um está sofrendo, a saudade que está no peito. Pai, no nome do teu filho Jesus, tire toda a dor da ofensa. Que o Senhor traga alegria. Aonde Satanás entrou com contenda, Senhor, que o Senhor traga paz, traga união e amizade. Pai, aonde Satanás entrou com sofrimento, que o Senhor traga alegria, realização, restituição, libertação. Que o Senhor entre, Pai, com o teu poder, com a tua glória. Que o Senhor faça, Pai, o teu povo brilhar diante da luz, que é sua, Pai, para que nós possamos ser luz aonde nós formos, para que a escuridão não venha prevalecer na vida nem do teu povo e muito menos daqueles que o teu povo ama. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós aguardamos essa alegria, Pai, que o Senhor venha cessar o choro na nossa história, mas que o Senhor traga essa alegria tão sonhada e tão esperada, que nós venhamos ter uma semana de muita alegria, para que o teu nome seja glorificado na nossa história, porque nós glorificamos o Senhor até na tristeza, Pai. Até na nossa tristeza o Senhor é glorificado. Até na nossa tristeza o Senhor é lembrado. Até na nossa tristeza o Senhor é chamado. Mesmo que vejam a gente na tristeza, sabem que nós estamos com o Senhor e que o Senhor está conosco. E nós agradecemos o Senhor por isso. Amamos o Senhor incondicionalmente. Por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor possa nos dar. E que o Senhor esteja conosco, Pai, pela eternidade. Nós aguardamos, Pai, a sua misericórdia, e nós aguardamos a sua companhia todos os dias conosco, para que nós possamos ter vitória nessa terra. E nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, agradece o Senhor, não entristeça mais, porque olha, o choro durou uma noite, mas a alegria, ela é certeza, ela vem pela manhã. Deus é a sua alegria, Ele é seu fôlego de vida, Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele manda dizer para você, essa semana será diferente. Porque o que você chorou semana passada não se compara com a alegria que Deus está trazendo para você nessa semana. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.